Gente, sejam bem-vindos ao primeiro episódio do TT Show. E muito louco, né, eu falar isso pra vocês, porque a gente teoricamente já teve, sei lá, uns 3 ou 4 episódios, só que eu preciso muito conversar com vocês o porquê eu resolvi voltar com esse projeto, o porquê ele ficou parado, o que que é esse novo projeto e qual que é a minha ideia a partir de agora. É, Meu nome é Stephanie Conde, eu sou criadora de conteúdo online. Meu grande propósito é falar sobre moda, beleza, mercado de luxo, varejo, comportamento. E esse programa, quando eu criei, era para ser uma extensão do meu conteúdo principal. Então, para quem não me conhece, eu trago muitas informações sobre o mercado em si de moda. Então, como que ele se movimenta, por que ele se movimenta, quem são os protagonistas, o que a economia influencia o mercado. E eu falei, bom, o Teté Show, ele pode ser muito bem um novo caminho da Teté como de normal, em que eu consigo conversar mais com o meu público, eu consigo trazer mais informações de uma forma aprofundada, sem ficar me preocupando com estratégia de Instagram, estratégia de TikTok, tempo principalmente. Essas plataformas cada vez mais hoje, elas atuam muito em relação ao quanto tempo que você investe ali e também muito importante. Muitas vezes eu vejo que toda essa história do engajamento é muito pautado se você consegue fazer um vídeo curto. E no meu caso, eu sempre gostei muito de falar, eu sempre gostei muito de trocar, e eu comecei a sentir que essa história do vídeo, por mais que tenha uma quantidade de tempo, vai, boa, tipo uns 5 minutos, não dava para aprofundar na maioria dos temas que eu queria. Então eu fiquei basicamente um ano desde que eu lancei o TT Show e eu comecei a arquitetar o que, que eu ia fazer com o TT Show. Ia ser, tá bom, um podcast sobre negócios de moda. E com isso eu ia falar sobre assuntos, ia trazer convidados. Só que neste meio tempo, eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa que eu amo executar. Então eu tenho um projeto, já faço hoje, eu já, sabe, desenho tudo, amanhã eu já contato as pessoas. Só que no último ano, 2025, foi um ano que eu fiquei muito, não quero falar categórica, mas eu fiquei um pouco mais afastada dos meus projetos, justamente porque eu comecei a entender a balança do tempo versus eficiência. Apresentando como um todo, vocês sabem que eu hoje tenho a Tete Conde, que é meu perfil principal, e eu trago as informações. Tenho esse mesmo perfil no TikTok, mas com uma nova leva ali de temas de conteúdo. E eu tenho a Tete Academy, que é meu projeto educacional independente. Eu criei a TT Academy justamente porque eu via que o ensino da moda ele tinha que ser muito mais rápido e pragmático. E eu sei que hoje, quando você pensa ali em cursos online ou até mesmo conteúdos online, eu conseguiria transformar a TT Academy em um projeto de muita rapidez e eficiência. Só que isso também me pegou, porque eu fiquei um tempo meio que degladiando comigo mesma o que, que eu ia jogar para a TT Academy e o que, que eu ia jogar para a TT principal. E aí isso me levou a uma outra situação, que é, tá, como que eu crio valor em todos os lugares e como é que as pessoas veem conteúdos diferentes. Porque é aquela história, né? Se você tem dois canais que passam a mesma programação, você para de ver um e você começa a ver o outro. E nessa hora eu comecei a arquitetar com a TT Academy, porque eu queria trazer conteúdos muito mais aprofundados, muito mais específicos, especializados, de vertentes muito diferentes do mercado. Então, para vocês terem uma ideia, eu estou com um planejamento novo que vai dos mais variados temas possíveis dentro do mundo, né, negócios da moda. E, e aí tudo entrou num grande conflito, em uma grande crise do que o que eu vou fazer com cada projeto, o qual tempo que eu vou doar para cada projeto. E uma das coisas que mais me pegou, na verdade, nesse último ano, foi eu queria ter um espaço para conversar com o meu público. Eu queria ter um espaço para me conectar de verdade com a minha comunidade. E quando eu digo se conectar de verdade, não é simplesmente pegar e falar sobre negócio. Eu acho que negócio é uma parte muito importante do que eu faço, mas não é meu todo. Eu queria que o meu público conseguisse ver até em outros temas, em outros formatos, de outro jeito. E uma das coisas que me impactou muito esses tempos foi que eu sei que muita gente conhece ela, muita gente gosta dela, a grande guru Mel Robbins. Ela, no último podcast que eu vi dela, inclusive até indiquei nos meus stories, que ela falava assim: a maioria dos podcasts é feito para um nicho muito específico de pessoas. Então, são podcasts, por exemplo, de negócio, né, que era o meu caso, traz vários empreendedores. Mas como que eu consigo
conectar meu público real comigo e com o que eu falo e com o que eu faço. Eu não quero que seja um podcast que eu fique refém de convidado, que eu fique refém de só falar de negócio, sendo que eu já falo de negócio no Instagram, na academia, agora, se Deus quiser, a gente vai começar um projeto de YouTube. Então eu senti muita falta da Teté real, da Teté pessoa, da Teté que aborda vários temas, da Teté que fala de mulheres, vida, experiências, carreira, cachorros, casamento e amigas. E foi nessa história que eu comecei a pensar que a Mel Robbins falou uma frase muito importante, assim, eu quero que todo mundo consiga se relacionar comigo. Muito difícil, porque as pessoas são muito diferentes, mas que isso chegue na porta de cada pessoa e isso, de certa forma, deixa uma mensagem especial. E principalmente a nossa comunidade de mulheres e gays, que eu acho que eu tenho um papel para a gente trocar muito mesmo, né, de aprofundar, trazer novas camadas. E foi aí que eu comecei a arquitetar que o Teté Show tinha que ser algo que fosse real, nu e cru, que a gente conseguisse de verdade falar sobre assuntos que muitas vezes a gente se incomoda, que a gente conseguisse falar de assuntos que nos preenchem, mas às vezes a gente não tem espaço para falar, que a gente conseguisse falar de situações, experiências, ideias que muitas vezes numa mesa que a gente ama, a gente não consegue trazer isso pelos mais variados motivos. E dentro disso, eu comecei a pensar, nossa, eu acho que o Teté Show tem um espaço muito especial no meu coração, porque é o lugar da conexão real. E nessa história, imagina, isso eu tô falando, gente, que eu fiquei 2025 inteiro nesse vai e vem, né? E às vezes eu fico pensando, nossa, como que a buzina, sabe, do ruído do mundo, ele acaba tirando muito foco do que a gente quer fazer de projetos, e eu meio que testei muito isso em 2025. Eu vi o quantas vezes eu era tomada por esse barulho externo, seja o que for. Olhar muito rede social e ficar me comparando, olhar muito notícia e ficar tentando esquematizar como que eu ia me mexer naquele determinado momento, ficar olhando muito, quer dizer, ficar dando muita importância a opiniões paralelas, e aí eu falei, gente, olhei tanto, analisei tanto, estruturei tanto e não tirei do papel. E a gente sabe que uma das coisas mais importantes hoje em rede social é algo que eu chamo de o duplo fator, né? Que é a resiliência e a consistência. Consistência de você estar todo dia lá e resiliência que você vai ter altos e baixos. E você tem que continuar. Né? Esses dias eu até vi, eu sei que muitas de vocês conhecem ele como ex-marido, como Giselo, e eu confesso também que eu fiquei muito decepcionadíssima com esse divórcio, mas super entendo. Tom Brady, que ele falou uma coisa esses dias, a gente está vivendo agora a época do futebol americano, e ele falou uma coisa muito especial, tipo, veio um recorte assim para mim, que ele falou, todo dia que eu chegava para treinar, não era um treino, era o dia. Então, o jogo, né, a decisão se tornava mais um dia tão importante quanto todos os outros. Eu acho que é muito isso a internet, né, que às vezes a gente se deixa passar, que essa é a resiliência, na verdade, de você todo dia abrir a câmera e falar, eu preciso ter um propósito maior, eu preciso vencer o jogo, eu preciso fazer acontecer. E não é fácil, porque a gente tem dias bons e dias ruins. Então isso também trouxe para mim uma questão tipo, da resiliência online. E eu acho que até fazendo uma análise muito louca, né, isso, do passado, que eu faço, gente, eu sou a rainha da análise. Sabe aquele meme da Nazaré que ela fica fazendo conta, né? Ela fica tipo, tentando entender. Eu toda hora tô fazendo análises. Eu acho também isso faz parte de um perfil meu, de uma skin minha, de ser muito, sabe, analítica e ao mesmo tempo ficar colocando estratégia, que às vezes funciona, às vezes não funciona. E dentro dessa história eu comecei a ver o comportamento de como era a rede social há 10 anos atrás. E até é muito curioso isso, né? Porque agora a gente está vivendo aquela tendência na moda que é o 2016. Então acho que todo mundo está tendo um memory lane, que é tipo a jornada da memória, de voltar a 10 anos atrás e falar, nossa, em 2016 eu estava fazendo o quê? Em 2016 o que era a tendência? Em 2016 como que era a moda? Ou quais foram as minhas conquistas? Até mesmo eu vi uma tão especial, juro, eu abri esse Instagram, eu acho que eu chorei do começo ao fim, que foi a Giovanna Eubank contando 2016 dela, quando ela adota a primeira filha dela, a Titi, e ela conta uma história que, por exemplo, tudo bem, né, claro, ela é uma pessoa pública, mas na época não foi muito contado, e ela poder contar, assim, foi algo que eu falei, gente, há 10 anos atrás ela estava se tornando mãe, um super desafio de maternidade, de adoção, e há 10 anos atrás o que eu estava fazendo, então assim,
é muito louco isso, né, da gente voltar no tempo e a gente ver como que esse comportamento de rede social mudou muito. A gente realmente é ultra conectado, a gente toda hora está sabendo de tudo e mais um pouco. Nós somos a geração, né, que mais vai ter informação sobre as outras pessoas, né? A geração que hoje habita a Terra, principalmente as mais conectadas, a gente vai ser a humanidade que mais vai ter acesso às informações mais diversas da maior quantidade de pessoas. E aí nessa hora eu falei, gente, olha como são as coisas. Há 10 anos atrás, a gente não era tão conectado assim. Há 10 anos atrás, a influenciadora de moda, ela tinha um perfil. Há 10 anos atrás, a gente até mesmo analisava as personalidades de uma forma totalmente diferente. A gente julgava, né? E hoje a gente está falando de 2026 com tanta coisa, com esse mercado de influenciadora completamente diferente, com as personalidades, né, que criam conteúdo online, vou me colocar numa dessas, aquelas, né, todos os dias que eu abro a câmera aqui, e falei, o jogo é muito diferente. Hoje, claro, eu sei que a influência, ela praticamente assim, se tornou um outro tipo de negócio de 10 anos, mas eu sentia muita falta de ter essa conexão real, de ser uma pessoa vulnerável aqui dentro, de poder conversar com vocês e falar, gente, eu tô com dúvida sobre isso, ou gente, eu vi isso, ou gente, vamos trocar sobre isso. E quem me inspirou muito também nessa nova jornada foi a Lela Brandão, não a conheço pessoalmente, mas esses dias eu estava ouvindo o podcast dela, que acho que é Gostosas, As Gostosas Também Choram, e ela falou uma coisa muito real, né? Ela falou que como que as nossas relações pessoais mudaram muito. E eu me enquadro muito nisso, né? Quando eu digo relações pessoais com a minha comunidade. Eu queria trazer, tipo, assuntos reais. E aí nisso entra o nome desse podcast, o nome desse capítulo, que é um recomeço. É um recomeço porque ele começa de novo, o TT Show, mas ele começa numa outra vibe, uma vibe que a gente vai trazer. Eu vou trazer mais ou menos os conteúdos que eu sempre quis conversar com as pessoas, mas nunca necessariamente soube qual a mesa certa. E tem muito isso na vida, né? Às vezes a gente tem certeza e fala, não, eu vou trazer esse assunto com as minhas amigas. É quando você vê, você é mega incompreendida. Ou, tipo, quero pedir esse conselho para os meus pais, né? Para minha mãe, para o meu pai. Aí você vê, putz, não foi muito bem aquela pessoa que me ajudou. Claro, amo minhas amigas, amo meus pais, mas amo minha família e amo as pessoas que eu peço conselho. Mas muitas vezes a gente quer ter talvez uma mesa imaginária de pessoas que vão nos agregar naquele determinado tópico. Então, o TT Show, ele nasceu para ser essa conversa que a gente vai ter de manhã, às vezes tomando um iced coffee, né, um café gelado que eu amo, agora tomar vibe meio matcha. Vai ser talvez à tarde, da gente trocando, ou até mesmo da gente virando um drink à noite. Eu quero que esse projeto ele seja um projeto que eu me encontre com vocês semanalmente, que a gente traga assuntos que envolvam moda, envolvam beleza, envolvam varejo, comportamento, mas de uma ótica que envolve mais a teté humana. E eu também quero que pela primeira vez, gente, assim, eu preciso dar um contexto muito importante. Eu tenho algumas questões muito específicas com gravar YouTube, né? Tipo, gravar horizontal. Uma coisa que as pessoas não sabem é que, assim, eu entrei na internet por um meio golpe de sorte. Por quê? Foi um meio golpe de sorte. Foi, de um lado, um golpe estratégico, né, uma ideia estratégica de entrar na rede social e falar sobre assuntos de uma forma analítica, trazer sobre negócio, mas também o golpe de sorte veio porque eu achei o meu formato. Então, quando eu estava começando na rede social, e eu comecei no TikTok, né? Eu sou realmente tipo, aquela pessoa que o primeiro vídeo criado foi no TikTok. E eu consegui fazer um vídeo que eu simplesmente abria a câmera, falava e colocava uma foto atrás, isso basicamente abriu um portal para mim, porque me deixou confortável em criar aquele tipo de conteúdo. E assim, eu sou uma influenciadora de moda, mas o que muitos não sabem é que assim, juro, eu tô há 2 anos aprendendo a fazer pose, a tirar foto, a colocar a mão, sabe, a fazer o carão. Todo mundo que me conheceu no começo fala que você melhorou muito, mas assim, há muita custa de treino. E uma das coisas que mais eu tinha esse impasse com o YouTube, com o Spotify menos, porque, né, como diz a minha mãe, que quando eu nasci, ela duplicou a água na concha. Então, eu consegui, misticamente, a habilidade de falar. Sabe aquela. Como que é o nome disso? Eu acho que isso é uma lenda urbana, que você dá água na concha para nenéns na lua cheia e a pessoa aprende a falar e falar mais rápido. E eu tinha o babá na época que ficou comigo até, sei lá, final dos meus 20 anos,
E ela falou, eu dei mais água na concha para Stephanie porque eu queria que ela falasse, que ela começasse a falar mais a falar cedo. O nome dela é Dita, eu morro de saudades. E aí nisso eu construí a grande habilidade de saber falar, e é só você me dar um microfone que eu falo. A questão é, o Spotify foi fácil, agora o YouTube sempre me deu um pouco de desespero, sabe, do formato, do jeito. Então foi isso que eu briguei muito ao longo do tempo para falar, não, preciso me adaptar, mas como eu vou me adaptar e o que, que eu vou fazer? E aí simplesmente tomei coragem para gravar direito, do jeito que eu gosto, do jeito que eu, sabe, fico confortável, tenho a minha vibe, e eu acho que isso faz muita diferença, até dando um insight para quem pensa em começar a gravar ou está tendo algum tipo de bloqueio, ache a forma mais confortável que você tem. Claro que muitas vezes você vai sentir ali um frio na barriga, porque você vai falar, eu quero que fique perfeito, e não vai ser perfeito. Começo de projeto é assim. E uma das coisas que eu aprendi também nos últimos tempos é, eu preciso criar o hábito de, depois eu melhoro. Então esse cenário, esse jeito, essa vibe que vocês estão vendo, provavelmente ela vai mudar, porque é assim que meu marido chegar e vai falar, você gravou assim? Aí eu falo, sim, mas é porque ele, na verdade, se preocupa, ele é meio diretor, ele se preocupa muito com estética, com jeito, só que para mim eu preciso ter flow. E eu acho que eu preciso começar esse projeto para criar esse hábito, para conversar com vocês, para ter esse quadro semanal, e aí nisso a gente vai melhorando conforme o tempo. E que seja também, tipo, incentivo para vocês que às vezes, eu sei que muita gente faz isso, coloca muito empecilho. Ah, eu não posso fazer porque eu não tenho a câmera. Ah, eu não posso fazer porque eu não tenho o look. Ah, eu não posso fazer porque não sei o quê, não tenho o ring light. Você pode fazer. Arranje um jeito. E a consistência, a resiliência começa a trazer o resultado. Então, se eu falar para você que eu tô com um tripé, um ring light, um vestido que eu amo, um preto que comprei recentemente, minha garrafinha de água, um dos itens mais importantes que desde que eu ganhei foi, na verdade, gente, olha que louco, isso foi um press kit de uma marca, foi da marca Chart, eu só não lembro qual foi o desfile, acho que foi do ano passado, elas deram uma ampulheta como aquele kit de convite de desfile. E para mim a ampulheta tem um significado muito especial porque é o tempo, né? É o quanto tempo é valioso, né? E o quanto tempo muda a nossa vida e quanto tempo a gente tem. É muito simbólico. Então, eu amei essa ampulheta, deixa ela aí. Na verdade, todo dia eu fico virando ela até ela acabar aqui o pozinho. Então, esse é o nosso cenário, essa é a nossa conversa, esse é o nosso jeitinho. Eu vou subir esse vídeo no YouTube. E esse recomeço é um recomeço que eu quero levar vocês na jornada. É uma jornada de um novo hábito, é uma jornada de um novo projeto, é uma jornada que eu quero muito que o Teté Show evolua. Minha ideia realmente é trazer os mais variados temas comigo, para a gente conversar muito, mas também ao mesmo tempo eu quero trazer alguns convidados, pessoas que eu amo, que, nossa, várias vezes eu falo, se tivesse um podcast, você iria? É a pessoa assim, tipo, super. Muitos de vocês, eu acho que já conhecem alguns, porque eu já participei de podcast deles, já trouxe muitas vezes eles no meu perfil, mas agora é um jeitinho mais tetecom, de vibes, assim. E é isso, esse é o grande recomeço, muito ansiosa. E preparem-se que a partir de agora é YouTube, Spotify, se Deus quiser, toda semana, com conteúdos muito bons. Eu vou deixar também aqui nos comentários para vocês colocarem temas que vocês querem que eu traga nos próximos vídeos. E eu tenho tanta novidade para contar para vocês, mas eu vou parar de ser, sabe, parar de querer ficar falando, porque eu acho que elas têm que acontecer e vocês têm que me acompanhar nesse processo. Então é isso. Gente, acho que eu demorei umas 2, 3 semanas para fazer esse vídeo, que eu ficava tipo toda hora, ai, não vou fazer, ai, preciso disso, preciso daquilo, ó, tá vendo? Sentei e fiz. Os astros hoje estão ao meu favor. Sejam bem-vindos ao novo Teta Show. Vejo vocês no próximo capítulo.